E bom dia, hoje nós temos... Bom dia, professora Ângela. Tudo bem? Hoje vamos ter o prazer de receber aqui, mais uma vez, a professora Filomena Marino Carvalho, que colabora exaustivamente com a disciplina e a divisão de ginecologia. A gente não tem palavras para agradecer a professora Filomena. E o tema hoje é um tema que eu acho extremamente importante, que faz tempo que a gente não visita, né, Filomena? Que é o carcinoma de ovário. Classificação molecular do carcinoma de ovário. Hoje, só para... Não sei se o professor Alcione está online, mas hoje é aniversário do Alcione. Aliás, esse mês nós tivemos uma série de aniversários em outubro, mas hoje, especificamente, o aniversário do Alcione e ontem foi o do Jorge Haddad. Então, a professora Filomena é conhecida de todos, ela é professora associada do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina e uma das maiores especialistas em patologia genital e mamária. Professora, por favor. Obrigada, Paracá, é um prazer estar aqui. E assim, essa foi minha casa há tantos anos, né? Continua sendo um pouco, né? Bom, então nós vamos falar sobre aqui o... Está dando eco ou impressão minha? Tá. Tá tudo bem? Ótimo, deixa eu só ocultar. Já tá, né? Já cliquei. Ah, esse aqui. Tá tudo ok? Bom dia a todos, né? De novo, é um prazer estar aqui. E quando o Baracá fala, vamos falar de classificação molecular dos carcinomas de ovário, eu entendi e falei, bom, isso vem num momento excelente, porque a gente está diante de uma doença que é relativamente rara, vamos dizer assim, mas que tem aparecido uma luz no fim do túnel em relação à evolução. Então, aqui a gente tem um cenário bem geral, tanto colocando como exemplo Estados Unidos, como falando agora de Brasil, que é uma doença que não tem tantos casos assim, no entanto, a mortalidade é altíssima, como a gente pode ver por esses números. Então, é isso que sempre foi, ainda é, infelizmente, uma coisa meio assim decepcionante quando a gente vê, uma coisa meio um cenário um tanto quanto triste. E como eu falei, justamente às custas desses conhecimentos de biologia molecular, a gente tem procurado e tem alguns resultados, como eu vou mostrar, mudando um pouco esse cenário. Então, qual que é o problema dessa questão do câncer de ovário? Falando câncer de ovário como todos os malignos originados no ovário. Primeiro, você sabe melhor do que eu, diagnóstico é sempre avançado porque não tem estratégias eficientes de prevenção. Não tem como você prevenir. A doença, quando aparece, já é a doença e já é grave e muitas vezes os sintomas são extremamente inespecíficos. O outro ponto importante é o da questão da associação com síndromes hereditárias, que fica muito claro hoje, e aí vem uma coisa que você não tem mais a sua doente, mas você tem a doente e todos os familiares. Tá? Outra coisa que é importante, que é o que vem mudar a história, novas drogas no arsenal terapêutico. Tá? Então, isso aí começa a mudar um pouco o cenário, porque você tem outras ferramentas que não a nossa velha e conhecida platina. E aí a gente destaca os antiangiogênicos que vieram, estão sendo usados há bastante tempo, os inibidores de PARP, vou falar deles daqui a pouco, e aí mesmo a imunoterapia, ainda que isso esteja para um grupo muito pequeno. E aí eu destaco o papel de vocês, o papel do ginecologista, porque é ele que vai desconfiar, ou vai fazer, e vai acabar, é ele que vai fazer o diagnóstico inicialmente. Talvez ginecologia e gastro também,
Porque, em geral, o sintoma é muito mais disfagia, uma dispepsia. Disfagia não, dispepsia mesmo, os quadros são muito inespecíficos. Como a mulher vai ao ginecologista, ela tem as queixas, muitas vezes essas queixas não são valorizadas, né, e acaba passando, e você faz o diagnóstico em estágios cada vez mais avançados. Bom, quando a gente vai olhar todas as neoplasias malignas do ovário, esse esquema é um esquema bem antigo, mas eu gosto de usar bastante, porque aqui tem diagnóstico ovário. Veja bem, dos tumores malignos, praticamente 90% são epiteliais. Tem diferenciação epitelial. Então, eu vou falar deles, evidentemente. Mas não se esqueça que a gente tem aqui 3 a 5% dos malignos de células germinativas. E aqui o problema é que esse grupo de tumores, extremamente raro, vai ser um tumor relativamente mais frequente nas crianças e mulheres jovens, tá? Que é particular dessa idade. Então, pegar todos os malignos, tumor de saco de ser endodérmico, carcinoma embrionário, etc. Aí nós temos aqui 2 a 3% dos malignos, deixa eu só achar aqui a minha setinha, que ela sumiu, que são de cordões sexuais, granulosa em geral, né, algum certo ali, etc. Pouquinho, tá? Em geral aparece com o quê? Às vezes, muitas vezes, com sintomas de produção esteroídica, tá? E esse grupo pode ocorrer em qualquer faixa etária, desde a criança até a mulher mais idosa, tá? E veja bem, metástases são mais frequentes do que pensar em tumor de célula germinativa ou cordões sexuais. E aí, evidentemente, a idade depende do tumor primário. Então, esse é mais ou menos o cenário, né, dos tumores malignos, e eu vou falar dos epiteliais, que são os carcinomas. Então, quando a gente fala carcinoma, estou falando todos os malignos epiteliais. E aqui nesse grupo também, que a gente achou que afinou, falou, não, chegamos, é carcinoma, é epitelial, ponto. Não. Aqui dentro eu tenho diferentes tipos histológicos, que são originados de diferentes células e levam a diferentes doenças. Do ponto de vista biológico, comportamentos são totalmente diferentes. E aqui eu tenho os 3 grandes grupos. Os serosos, alto grau, baixo grau, os carcinomas que são associados à endometriose. Esse é um capítulo interessante da endometriose, mas eu não vou abordá-los aqui, só vou falar uma coisinha só deles lá para frente, porque é um capítulo à parte, né, e que merece a gente pensar com carinho nesses tumores associados à endometriose. E temos o mais raro de todos, que seria o carcinoma mucinoso, que a obrigação nossa é excluir uma metástase, porque até a prova em contrário, um tumor que faz mucina, ele é secundário, então você tem que afastar o secundário. Cada um desses tumores, e dentro deles, cada um dos tumores que são originados nesses grupos, tem diferentes perfis moleculares, diferente apresentação clínica e diferente comportamento biológico, tanto prognóstico quanto preditivo, quando a gente pensa no tratamento padrão, porque tratamento padrão de tumor maligno de ovário, né, acaba sendo cirurgia e quimioterapia, vamos dizer assim, né? Bom, eu aqui, até depois a gente pode discutir outras coisas, eu vou falar dos serosos, basicamente, tá? Esse é o quadro geral, só para a gente se localizar, onde é que estão os nossos serosos, tá? Era só uma coisa que eu tinha visto. Tirei aqui de bobeira. Tirei o slide errado, mas tudo bem. Veja que seroso, eu tirei o slide da evolução da classificação da OMS em relação a esses tumores. Porque a gente está vendo aqui os diferentes tipos histológicos dos tumores epiteliais malignos. Seroso de alto grau, seroso de baixo grau. Até 2014, seroso era grau 1, grau 2, grau 3. A gente graduava, achava que era um padrão de diferenciação e era um tipo só. E aí o prognóstico, tem o grau, tem isso, ficava meio confuso, tá? A partir de 2014, não, a gente tem 2 doenças distintas, seroso de alto grau, seroso de baixo grau, e grau aí não é grau histológico, é o tipo do tumor, tá? Esses tumores não são graduados. Portanto, nos dias de hoje, se alguém receber algum laudo escrito carcinoma seroso grau 1, grau 2, grau 3, pode desconfiar do laudo, porque isso aí está totalmente fora do padrão atual, tá? Então, são 2 doenças diferentes. Só para a gente comparar aqui com o endometrioide e células claras, que são os tipos histológicos mais frequentes associados à endometriose e com mucinoso, veja algumas coisas interessantes. Os primeiros, a idade. Seroso de alto grau é uma doença de mulher mais idosa. Então, você não vai receber um seroso de alto grau numa adolescente, uma mulher jovem. Quer dizer, não vou dizer que não existe, mas é muito raro, desconfie. Tá? Por outro lado, o seroso de baixo grau
é de mulher mais jovem. Tá? Então, aqui começa um problema. Tá? O endometriose e células claras, aí depende, porque ocorre, né, numa faixa mais idosa, e o bucinoso também. Aí veja a origem, tá? Tem a tuba para seroso de tanto qualquer seroso, porque a diferenciação é tubária, ainda que se discuta se é a tuba exatamente, ou se é um padrão de diferenciação tubária, é o epitélio tubário. Tá? Enquanto que o endometriose, células claras, né, e aí a gente tem o mesonéfrico também, eles são os tipos histológicos que estão associados e originados em endometriose. Não tem como aparecer isso sem ser endometriose, até porque o ovário não tem epitélio. Tá? O epitélio é adquirido ao longo da vida, seja através das ovulações, né, que vai incluindo o epitélio na cortical, seja com a doença endometriose. Bom, e aqui a gente tem o mucinoso, que é das teorias mais apontam para a origem em tumores de Brenner, nem aqueles tumores originados naqueles ninhos de Waltert, né, de células transicionais, ou do teratoma. E a lateralidade. Os serosos têm uma frequência, ambos são bilaterais. Aí entra o problema da, né, conservar a fertilidade, quando você está pensando em seroso de baixo grau, mulher mais jovem, etc. Né? Enquanto que os da endometriose, os demais são todos unilaterais. Tá? E aí o padrão de disseminação, que o seroso tem essa tendência, essa disseminação que a gente fala que é transcelômica, né? Pegar peritônio, aquele negócio, sempre você vai olhar, o ovário vai olhar para o peritônio. Tá? Enquanto que, por exemplo, os da endometriose são mais confinados na pelve e o mucinoso ao ovário. Difícil você vai achar um mucinoso, já é raro no ovário, ele no ovário e fora do ovário, mais raro ainda. E aí a gente tem a questão da quimiosensibilidade, que se no seroso de alto grau é alta, ela é um pouco pior no baixo grau, né? No endometriose de alto grau ela também vai relativamente bem, mas é baixa nos restantes. E aí a gente tem os fatores de risco. Então, veja, a mutação BRCA1, BRCA2 é uma característica do seroso, é um fator de risco para seroso de alto grau. E a síndrome de Lynch é um fator de risco para os endometrióides. Tá? Então, esse é o cenário geral. Bom, esse gráfico eu vou me detalhar, não se assustem com ele, ele é maravilhoso, porque você olha para ele e você vai ver, primeiro, todos os tumores epiteliais, o local de origem. Então, você veja, isso aqui está respeitando a frequência. A maioria dos tumores epiteliais de ovário, aqui no caso são os malignos, são originados da tuba uterina que a gente está vendo aqui. Tá? A grande maioria é seroso de alto grau, uma minoria é seroso de baixo grau. Tá? Aí eu tenho os que são originados da endometriose, células claras, endometrióide, e tem aqui o mucinoso, que é uma fração pequena. Então, vocês vejam que as vias alteradas nesses tumores são totalmente diferentes, são doenças diferentes. Então, hoje, quando a gente pensa em tratar igual, você fala, como é que você vai tratar igual uma neoplasia composta por células que têm um arsenal de sinalização totalmente distinto, tá? Então, veja bem, por exemplo, quando eu pego endometriose, a mutação mais frequente é a inativação do ARID1A, tá? Que é um gene supressor. Tá? Eu tenho aqui a inativação do PTEN para os endometrióides, enfim, eu tenho um perfil totalmente distinto dos serosos. E veja bem, o seroso de alto grau, aí vem a coisa importante. Tudo isso daqui são aqueles serosos de alto grau que estão associados à deficiência de recombinação homóloga. Tá? Veja bem, dentro desse grupo tem as mutações do BRCA1 e BRCA2, que ele faz um defeito de recombinação homóloga. Tá? A outra parte, que é quase metade, tem essa amplificação do CCN1, que é da ciclina E1, tá? Que dá resistência à platina. Esse grupo é sensível à platina, que é a droga padrão, tá? E esse é o grupo resistente. Então, eu tenho mais ou menos metade sensível, um pouquinho mais da metade sensível, e outra metade que é insensível, que corresponde a esse outro grupo, e eles não são mutuamente exclusivos. Tá? No geral, todos os serosos de alto grau, eles têm uma instabilidade genômica grande, né, e têm mutação do TP53, tá? Cuja proteína alterada a gente pode detectar no tecido e fazer essa identificação. Quando eu vou para o seroso de baixo grau, é outra doença. Eu tenho aqui vias de ativação de moléculas que são secundárias à ativação da via das tirosinoquinases, proteína tirosinoquinases, RAF, eu vou falar deles, eu vou falar um pouquinho
só. Então, o esquema é muito interessante, porque mostra o cenário das diferentes doenças. Se são diferentes doenças do ponto de vista molecular, evidentemente, a gente pode pensar que as estratégias terapêuticas, que são únicas para todos os tumores malignos epiteliais, ela realmente não vai dar certo, né? Como não dá certo mesmo. Bom, estava aqui o slide dos serosos, que eu pensei que eu tinha trocado, mas era isso que eu tinha mostrado antes, tá? Então, da classificação da OMS. Bom, então eu vou falar dos serosos. Serosos até porque 80% dos tumores malignos vão cair aqui, no mínimo, aqui dentro desse grupo. A grande maioria, seroso de alto grau, a idade é maior, já falei. E aí vem a lesão precursora, porque sempre tem, todo tumor maligno tem que começar em algum lugar, dentro do epitélio. Se o alto grau é um carcinoma intraepitelial seroso, pode estar na tuba, no cisto de inclusão, etc. O tumor seroso de baixo grau tem como lesão precursora o tumor seroso borderline, que esse sim é muito mais frequente, a gente vê bastante na prática. Tá? Quando eu penso em mutação do BRCA, dos BRCAs, e defeitos de recombinação homóloga, eu já vou falar da recombinação homóloga daqui a pouco, no baixo grau é mais ou menos igual à população geral. Tá? Enquanto que aqui já falei, 50% deles tem. Tá? Carga mutacional tumoral, que é um dado que acaba sendo um pouco favorável quando você pensa, por exemplo, em imunoterapia, esse tipo de coisa, é baixa aqui no baixo grau e é alta aqui no alto grau. Tá? Tumor necrose, você pegou um tumor, está operando, cheio de necrose, não deve ser baixo grau, porque ele não necrosa, tá? Quem necrosa é o outro. E a sobrevida a gente vê aqui, ó, 57 meses é ruim, isso está mudando, a gente vai ver agora, para o alto grau, e uma sobrevida muito boa não, mais ou menos boa para o baixo grau. Mas vocês são ginecologistas, vocês sabem melhor do que eu, essas pacientes morrem também, porque é uma doença de difícil controle, porque ela depende totalmente, né, hoje, do tratamento cirúrgico, e muitas vezes aquela disseminação transcelômica, a paciente acaba falecendo, e a gente perde muita paciente com cirurgia de baixo grau, porque não responde ao tratamento padrão à base de platina, que é o que é feito. E aqui a gente tem a comparação dos dois, né, das vias propostas para os dois, com alguns questionamentos, mas enfim, no geral. Se eu pegar o seroso de baixo grau, está aqui. Ovário e tuba e fímbria têm uma íntima relação ao longo das ovulações, a gente sabe disso, né? Então, no período da ovulação, quando se faz a ferida operatória, tá? Epitélio tubário fica incluso tanto na superfície quanto ajudando na formação dos tais cistos de inclusão que a gente vê. E é interessante porque quando você vê tumor seroso, você vai na histologia, são ovários que têm realmente uma quantidade muito grande de cistos de inclusão. Tá? E no caso do baixo grau, esse cisto de inclusão pode crescer, fazer um cistadenoma seroso, fazer um borderline e aí fazer um baixo grau. De modo que carcinoma seroso de baixo grau, em geral, ele é originado no ovário mesmo, nos cistos de inclusão, que tem epitélio tubário. Não pode discutir se esse epitélio é metaplásico ou não, se ele é originado mesmo da tuba ou não, mas é um epitélio de padrão tubário. Tá? Quando eu vou para o alto grau, o epitélio também é tubário. E eu falei, a origem é o carcinoma intraepitelial seroso, é um tumor, mesmo né, uma lesão, é a lesão in situ, já tem mutação do TP53 aqui. Aliás, tem antes de fazer o carcinoma intraepitelial, né? Porque você tem a assinatura do P53. E você pode tanto fazer um carcinoma intraepitelial na tuba e ele implantar no ovário e fazer lá o seroso de alto grau, como você pode ter um seroso de alto grau que cresce aqui, depois implanta e gruda no ovário, tá? Como você pode, em tese, ter um carcinoma intraepitelial seroso originado de um cisto de inclusão que tinha epitélio tubário e também se originar diretamente do ovário nesses cistos de inclusão. Tá? E, bom, os dois são serosos, são de padrão tubário. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles têm esse perfil imunistoquímico. Tá? Eles têm citoqueratina 7, WT1, PAX8, receptor de estrogênio, que é o que nós, patologistas, vamos usar para dizer, olha, é seroso e não é endometrióide, não é células claras, não é outro tumor de outra localização, né, colo retal, qualquer coisa. Então, ele ajuda nos diagnósticos diferenciais, mas é igual para os dois. A única coisa aqui que vai diferenciar um do outro é o P53, o acúmulo da proteína normal, que você vai ter aqui no alto grau e não tem aqui. Isso é para ajudar o patologista a fazer diagnóstico diferencial, tá? Que nem sempre é tão fácil. Bom, então como é que a história começou a mudar em relação a esses tumores? Foi lá, mais de 10 anos atrás, 2011, né, o TCGA
que faz a análise genômica, né, de vários tumores, e quando eles foram fazer dos carcinomas de ovário, eles, em geral, pegam tumores graves para ver o que acontece, para procurar alvos terapêuticos, prognóstico, etc. Então, eles incluíram aqui vários seroses de alto grau, estudaram várias condições, produção de RNA mensageiro, microRNAs, etc., metilação, número de cópias, e alguns fizeram sequenciamento. Bom, o que eles chegaram, para resumir a história? Eles chegaram à conclusão que, na verdade, dentro dos serosos de alto grau, a gente também tem 4 doenças meio diferentes, que são esses subtipos prognóstico: imunorreativo, prognóstico bom. A gente vê, né? Tem umas pacientes que tiveram carcinoma seroso de alto grau e estavam vivas há um tempo. Será que estava certo o diagnóstico? Provavelmente devia ser um imunorreativo, porque é aquele que tem uma ativação imune importante, realmente é cheio de linfócitos, e o que dá o padrão imunorreativo é essa população linfóide. Aí depois isso aqui em ordem prognóstica, né? Aí tem o diferenciado, né, padrão diferenciado SIMRI, que faz muito a diferenciação glandular, papilífera, etc. Tem o proliferativo, que é mais sólido, tá, menos diferenciado, e tem o mesenquimal. Esse é o pior. Esse tumor realmente ele é ruim em todos os sentidos, em relação a má respondedor às drogas, distribuição anatômica ruim, com andar superior de abdômen, diafragma. Esse daqui ele é uma desgraça. E não responde à quimioterapia, à base de platina. Ele é ruim. Tá? Então, assim, a paciente ou morre das comorbidades, né? Assim, se der para tirar, muito que bem, né? Mas até para o cirúrgico é complicado. Bom, agora, o que eles têm em comum? É isso que eu já falei. 96% você acha a mutação do TP53, tem aqui um grupinho pequeno que aparece com o TP53 selvagem, mas tem algumas alterações, não vem ao caso. 22% tem mutação de BRCA1 ou 2. Desses 22%, 17% é germinativo, tá? E 5% é somático. Tá? E 50%, mais ou menos, tem defeito de recombinação homóloga. Isso daqui, por que eu estou insistindo? Porque BRCA1 e defeito de recombinação homóloga dão uma característica para esses tumores, hoje, de maior sensibilidade a determinada forma de tratamento, que é com inibidores de PARP, que eu falei lá no começo. Bom, então aqui a gente tem um gráfico onde a gente vê as mutações que são encontradas nesses serosos de alto grau. Então você veja aqui que eu tenho um grupo que está chamado de recombinação homóloga deficiente, tá? Que pode ser não só no BRCA, mas em vários outros genes, tá? Que trabalham na recombinação homóloga do DNA. Tá? Esse grupo aqui é um grupo que eu já vou mostrar o porquê, que é bastante sensível a inibidor de PARP. Tá? Aí eu tenho um grupo aqui que é proficiente, tá? que não tem, por exemplo, aquele da ciclina é um que eu falei no começo. Quer dizer, ele é proficiente, não tem defeito de recombinação homóloga, então pode esquecer que PARP aqui não vai funcionar legal, tá? E é o pior, também não funciona a platina, até porque esses tumores que são sensíveis a inibidores de PARP, que têm deficiência de recombinação homóloga, também são os mais sensíveis à platina. Você vai fazer platina e vai responder bem. E aqui eu tenho algumas outras alterações que podem estar relacionadas também a algum defeito de recombinação homóloga. Mas eu vou destacar aqui um grupo muito raro, que é o do defeito das proteínas de reparo de erros de pareamento do DNA, os MMR, né? Os MLH1, MSH2, aquele do Lynch, as mesmas enzimas que estão alteradas na síndrome de Lynch. Isso é importante porque são poucos casos, mas esse grupo é um grupo, em tese, que seria favorável à imunoterapia, indicando, né, ter uma ativação imune mais propensa a você usar como alvo. Bom, então, qual que é a importância de você testar as mutações germinativas? Como eu falei, tem muita alteração que é germinativa dentro desse grupo do defeito de recombinação homóloga. Primeiro é prognóstico mesmo, porque as pacientes que têm a mutação do BRCA1, elas têm, do BRCA2, elas têm, sobretudo do 1, elas têm um prognóstico aparentemente melhor. Talvez porque até responda melhor ao tratamento, né, bem na verdade. Tá? Outra coisa que é o biomarcador para inibidores de PARP, é a coisa mais importante. Se você chegar para uma plateia de oncologista, eles não querem saber que tipo que é de tumor nem nada. Tem defeito de recombinação homóloga ou não tem defeito de recombinação homóloga? Em outras palavras, vou usar inibidor de PARP ou não vou usar? É mais ou menos assim.
Tá? A outra coisa que é fundamental, e aí acho que a questão do médico é importante, é que você tem que pensar em duas coisas. Primeiro, estratégia de redução de risco para câncer de mama nas sobreviventes. Parece absurdo isso. Hoje, antes, hoje não é mais absurdo, porque a gente estava muito acostumado, da paciente que tinha câncer de mama, você mandava, está com câncer de mama, está mutada, então mandava para o ginecologista ver se realmente, né, fazer a prevenção do câncer de ovário. O câncer de ovário é muito pior que o da mama. Tá? Agora, o inverso não acontecia, né? Porque a gente fala, não, se o paciente chegar, você vai morrer de câncer de ovário, como é que eu vou pensar na prevenção do câncer de mama? Isso hoje mudou. Isso não é mais, as coisas estão virando. Então, hoje a gente tem, às custas desses tratamentos novos, aí eu destaco aí a questão dos inibidores de PARP, principalmente, que é indicado para essas pacientes, as pacientes estão sobrevivendo a ponto de você, sim, ter que pensar na prevenção do câncer de mama. Tá? Então, isso é importante. Carlinhos está aí, né, Carlinhos? Você não vai me deixar mentir. Bom, e aí tem um problema que eu acho que é o problema nosso como médico, rastreamento e estratégia de redução de risco nos familiares. Não dá para ignorar isso e achar que, não vou fazer, o paciente não quer, não vai fazer nada. Não, tem os familiares que você tem que pensar neles aí no câncer de mama e no câncer de ovário também. Tá? Bom, então, só para mostrar a questão dos defeitos de reparo ou de correção do DNA. Então, o que a gente tem o DNA? Quando eu falo na PARP, eu falei, a gente usa inibidor de PARP, tá? A PARP, está aqui a sigla do que quer dizer. Na verdade, é um dos mecanismos usados para fazer reparo quando você tem defeitos numa única fita de DNA, como aqui. Você tem vários tipos de correção. Esse tipo de defeito, que é o de reparo de excisão de base, é a função da PARP. É isso que ela vai fazer na célula. Então, se teve um errinho lá, ela vai lá e corrige. Tá? E quando eu faço o inibidor de PARP, eu não deixo corrigir e a gente vai ver o que vai acontecer. Aí eu tenho aqui as várias polimerases, outras polimerases, que vão fazer também reparos em fita única. Um destaque, a poli, a mutação poli, que a gente vê nos cânceres de endométrio, tá? Que também tem bom prognóstico, por sinal. E temos aqui os defeitos de erro de pareamento, né, que são das proteínas de reparo, MLH1, que eu já falei, que estão ligados à síndrome de Lynch. Tá? Então, e isso vai ser importante, essa via, sobretudo nos endometrioides, tá? Ou nos tumores que são originados da endometriose em geral, até as células claras. Tá? Então, isso é importante, a gente sempre testa essas enzimas se o tumor tem ligação com endometriose. Bom, e aí eu tenho as correções de fita dupla. Então, quando eu tenho erro desse tipo, nas duas fitas, quais os mecanismos normais que a gente tem? O da recombinação homóloga, que vai usar uma fita de espelho para fazer a outra, ou as recombinações não homólogas, tá? Que vai fazer uma transcrição diferente daquela original. E aí vai criar uma cicatriz mostrando que houve um erro, mas houve uma correção por um mecanismo de recombinação não homóloga. Né? Bom, então eu tenho esses dois coisas. Por que a questão do inibidor de PARP entra? Entra assim. Eu tenho defeito numa fita. Imagina lá o tumor, está aqui. Aí vem a PARP e arruma. Se a PARP arrumou, acabou, repara, não acontece mais nada, você... a célula continua se dividindo, o DNA continua dividindo. Se você usa um inibidor de PARP, então você teve um defeito aqui, a PARP você não deixa a PARP funcionar. Aí você tem os dois cenários. O que você tem, tem a via de recombinação homóloga preservada e aquela que você tem ela deficiente. Tá? Quando ela está preservada, o que vai acontecer? Quando você não tem defeito de recombinação homóloga, tudo bem, tá lá, deu reparo, a outra o DNA vai fazer a cópia baseado no outro, não tem defeito de recombinação homóloga, ele vai usar a outra fita de espelho para fazer aquela lá. Se eu tenho defeito de recombinação homóloga, não tem como, a hora que eu paro aqui, a hora que o DNA divide, a hora que a ponta quebrada dividiu, não acha a outra ponta, morre a célula. Tá? Então, que eles falam que é letalidade sintética. Tá? Então, desse jeito, a célula morre.
Então, isso vai acontecer nas células neoplásicas, né? Então, é o racional para você usar o inibidor de PARP e realmente ele acaba mudando bastante o cenário. O cenário que a gente tinha era esse, né? No câncer de ovário avançado, que é tudo avançado. Cirurgia citoredutora e quimioterapia à base de platina. Então, qual que a gente sabia? Que 70% recidivo em 3 anos. É o cenário que a gente tem. E que a sobrevida em 10 anos era isso aqui, se tanto. Tá? Bom, quando você tem quando você pega a paciente que tem mutação do BRCA, fez o tratamento padrão, continua fazendo, e faz a manutenção em 10 anos com um dos inibidores de PARP, tem o olaparib, tem outros também, versus o placebo, esse é o estudo Solum que bombou, todo mundo só fala nisso agora, tal, em relação a câncer de ovário, foi estrela na última ESMO e tal. Vocês vejam o que aconteceu em termos de melhorar. Agora, porque assim, esse estudo é uma saga, na verdade, que teve o estudo inicial com 3 anos, depois com 5 anos, e agora já estão nos 7 anos de segmento de câncer de ovário avançado, gente. Coisa que a gente teria visto todo mundo morrer. E o que a gente vê? Que a sobrevida global melhorou. Pacientes vivas com esse tratamento, com inibidor de PARP, 67 versus 46. Tá? E outra coisa que é importante, porque não adianta nada, né? Ficar vivo e ficar tomando remédio a vida inteira, ficar ruim, etc. e tal. Que não necessita um novo tratamento um período muito maior, ou seja, elas passam mais tempo bem, inclusive. E aí, por isso que eu falo, agora tem que começar a pensar no risco dos outros tumores, porque elas estão sobrevivendo. Tá? E a perspectiva é que vão continuar sobrevivendo, do jeito que a coisa está andando. As curvas, quando você olha, são muito distintas. Tá? Bom, então, assim, quando eu falo hoje a gente fica sempre atrás dos biomarcadores. É muito fácil falar que é receptor estrogênio, é biomarcador no câncer de mama. E aqui, para câncer de ovário, o biomarcador é você ver se tem defeito de recombinação homóloga. Ponto, acabou, não tem mais fazer mais nada. Tá? Então, o que você pode ver? Para você fazer esse diagnóstico, identificar esse biomarcador para inibidor de PARP, porque evidentemente não serve para todo mundo. Ou ela tem uma mutação germinativa de BRCA, ou ela tem uma mutação somática de BRCA, isso você vê no tumor, tá? Ou ela tem uma mutação germinativa em um dos outros genes, PALB, CHEC, da via de recombinação homóloga, tá? E aí por isso que você faz o painel hereditário, ou ela tem mutação somática, ou mesmo epigenética, em outras moléculas, né, que trabalham na via de recombinação homóloga. Tá? Tudo isso, tá, faz com que você pense nesse tumor. Então, hoje, se você for operar um tumor de ovário avançado, você tem que pensar em colher amostra, não tem outra saída, para fazer pesquisa de HRD, mesmo que ela seja não mutada, porque ela pode ter as alterações, um alto score de defeito de recombinação homóloga que vai fazê-la candidata à manutenção depois com inibidor de PARP. Tá? Então, olha, então assim, espera, deixa eu fazer isso, que eu não sei o que eu fiz aqui. Bom, então, coisa importante, né? Porque, às vezes, quem vai colher o exame, seja porque você fez uma vídeo, ou o radiologista quando vai fazer a biópsia, então, muito cuidado com as amostras, tá? Porque isso é importante, você perde essa oportunidade de fazer esse biomarcador, né, no paciente que tem câncer de ovário avançado. Então, assim, tirar uma amostra boa, então, se é biópsia por agulha, no mínimo 4 a 6 fragmentos, cada um com 1 centímetro, tá? Isso é importante. Não divide material, gente, pelo amor de Deus, que já aconteceu isso, o indivíduo faz a biópsia, isso é para o patologista, isso é para o teste. Não é assim. Dá tudo para o patologista, por favor, e o patologista que vai separar, porque tudo isso é feito no bloco de parafina, e é o patologista que tem que escolher, porque tem esses critérios. Ele tem que achar um bloco que tenha mais de 30% de célula tumoral, senão o resultado dá errado, tá? E eu tenho que ter um volume mínimo de tumor nessa amostra, tá? Material de ascite emblocado serve sim. Tá? O bloco de parafina feito com bloco de parafina, não a lâmina, claro, né? Muito cuidado com fixação, então, se você está operando, isso vale para qualquer cirurgia que vocês forem fazer, por favor, né? Cuidado com a fixação, porque senão você não faz diagnóstico nenhum, nem no HE, tá? E se a paciente recorre, é interessante ter um material mais recente também, tá? Porque aí o fenótipo HRD pode mudar e você pode abrir uma perspectiva de tratar diferente. Então, esse cuidado é muito importante, porque, por exemplo, para esse tipo de tratamento, eu sei que a indústria faz o teste, ela subsidia o teste. Então, se você tem um carcinoma seroso de alto grau ou endometrioide de alto grau,
avançado, estádio 3 ou 4, eles fazem o teste de rotina. Eles vêm buscar no laboratório. Pega e leva, faz e devolve para dizer se tem ou não, e aí depois encaminha ou não para o tratamento, enfim, depende do caso, mas isso é subsidiado. E o que eles estão vendo é que a qualidade do material está fazendo você perder muito material sem poder fazer diagnóstico, que é uma pena e uma dó, sobretudo que não está nem sendo pago pelo paciente nem nada. Então, muito cuidado com essa amostra e, na dúvida, sempre converse com o patologista para ver como é que é melhor. Bom, agora uma coisinha sobre o seroso, bem rápido, sobre o seroso de baixo grau. Tá? Ele é outra doença, tá? Então não adianta achar que é igual. A gente vê aí nos estudos, às vezes põe tudo junto, mas não tem. Primeiro, o TP53 é selvagem, tá? E ele tem, principalmente, a via mais alterada é essa daqui, do Carras, NRAS, BRAF, PK3K, tá? Ele tem vias de reparo de DNA, essas que eu falei que está alterada, aqui é competente, tá? Não tem defeito. Tá? É baixo o número de cópias e, do ponto de vista de instabilidade, ele é estável, microsatélite estável. Tá? Então, nem imunoterapia, nem inibidor de PARP, tá? Nada funciona aqui, nem platina, nem nada. Aqui é cirúrgico, tá? Por enquanto. E o que é importante deles, por isso que eu acabei, apesar dele ser raro, né, eu acabei trazendo associação com borderline. Borderline, olha, 60% deles vêm com borderline. Então, muito cuidado, né, com os patologistas, principalmente, que tem que ter uma boa representação, porque você pode ter carcinoma seroso de baixo grau associado a borderline. Tá? O risco de um borderline fazer carcinoma é 7%. Não é tão desprezível, é baixo, é menos de 10%, mas ela é relativamente significativa, eu acho. E quando você tem um borderline em estágio avançado, aquele borderline com implante não invasivo, etc., eles tendem a recorrer, quando eles recorrem, pode aparecer seroso de baixo grau. Tá? E eles têm, obviamente, tanto o seroso de baixo grau quanto o borderline, que é a origem dele, eles têm similaridades genômicas, é o mesmo perfil genômico. Bom, qual que é o problema do seroso de baixo grau? Mulher mais jovem. Tá? Então, esse aí é o problema. Quando a mulher é jovem, ela tem uma vida inteira pela frente, ela quer ter filhos, enfim, ela tem uma série de condições que é complicado você lidar, além de ter que lidar com a doença. Outra coisa, 80% é estágio avançado. Quando faz diagnóstico, aqui eu falei do sintoma, muitas vezes é inicial, tá? E às vezes você vai ver, tem peritônio quase sempre, tá? É só procurar que acha, né? E outra coisa, que é importante aí quando vocês vão fazer a cirurgia, risco de metástase linfonodal em tumores supostamente iniciais, estádio 1 e 2A, é mais do que 10%. Então, é uma coisa que tem que ser conversada, porque é um número significativo. Ele deu aqui, acho que deu, se não me engano, 12,5%, e dos quais, acho que 11%, agora não me lembro exatamente o número, é tudo, é mais que 10%, mas próximo disso, mudou o estadiamento. Tá? Então, isso, ou seja, e outra coisa, por que se fala que não pode deixar a doença linfonodo? Eu até acho que, dependendo do tumor, você pode deixar a doença no linfonodo, porque você vai tratar sistemicamente e vai responder. Esse não responde. Então, ou o cirurgião tira, ou o cirurgião tira, porque a droga não vai funcionar. Tá? Ele é pouco sensível à platina. Tá? Aí tem um dado interessante. A quimioterapia neoadjuvante, que é um recurso que a gente acaba usando para melhorar as condições de operabilidade, aqui não funciona. Tá? Então, aqui, eu acho que, sei lá, se você puder operar o quanto antes, é melhor. Ah, tá difícil. Bom, você pode até tentar fazer um tratamento sistêmico e rezar, porque é um tumor que responde pouco, e nos trabalhos que eles têm mostrado é que, se possível, você vai sempre fazer a citoredução primária, tá? Só se realmente não der mesmo, tá? E aqui agora, bom, então o cenário é triste, se você for para o seroso apesar de ser o prognóstico, entre aspas, melhor, uma lesão de baixo grau, é uma lesão ruim, né? Mas aí começa a aparecer uma luz no fim do túnel, tá? Então a gente começa a ver que o seroso de baixo grau, ele também tem subtipos, tá? E eu coloquei aqui as alterações moleculares mais importantes. E aquelas não são mutuamente exclusivas, tá? Elas podem coexistir. E aqui de baixo para cima a gente tem um aumento da agressividade. Então, assim, o melhor cenário é aquele que tem esse USP9X, que é um regulador da mTOR embaixo, regula a sinalização da proliferação celular. E se tiver só esse e não tiver nenhum dos dois, é o melhor prognóstico. Tá? É um tumor que você vai controlar, a paciente vai ficar curada, com certeza. Aí depois eu tenho das proteinoquinases ativadas por mitógenos, tá? Os MAPK, onde tem o Carras, que é o mais frequente, BRAF também, NRAS, que é a mais frequente de todos. Aí eu tenho o grupo da perda do receptor de progesterona. Aí começa a ficar complicado, porque
terapia hormonal aqui é o que você tem, muitas vezes, de ferramenta, que é a única coisa que acaba respondendo para esses tumores. E pior ainda é quando você tem essa perda do CDKN2, tá? A perda ou ganho, qualquer alteração é significativa. O que é legal? Isso aqui é o P16 da imunistoquímica. Então, você pode fazer isso por imunistoquímica, assim como o receptor de progesterona. Então, são duas informações que a gente consegue ter no laudo e que dão aqui uma resistência à terapia hormonal, tá? E pior o prognóstico. Justamente são os que vão funcionar pior, né? E aí não tem muito o que fazer, né? Mas, enfim. E esse é o esquema que final, que mostra as vias. Não assuste também, mas ele é bem bacaninha. Membrana celular está aqui, tá? Então, eu tenho aqui o que se faz mais para esse tumor. É um tumor que é receptor hormonal frequentemente positivo, é uma das suas características, me responde melhor que a própria quimioterapia, cá entre nós, tá? Então, eu tenho aqui todas as modalidades de bloqueio hormonal podem funcionar. Agora, veja bem, se ela tem mutações nas vias das proteinoquinases, por exemplo, a RAS, MRAS, tal, o que vai acontecer? Eu vou poder fazer a fosforilação do receptor de estrogênio e a ação estrogênica, mesmo com o bloqueio estrogênico que você vai fazer. É o que dá resistência ao bloqueio hormonal. Tá? Então, por isso que quando você tem mutações nessas vias aqui, desses MEC, BRAF e tal, se você tem mutação aqui e não bloquear isso daqui vai fazer o tumor ficar resistente ao teu bloqueio hormonal, com certeza. Então, começa a se pensar, e já tem estudos em andamento, usando esses inibidores dessas vias, no sentido de segurar esses tumores, e parece que está funcionando legal, até porque a maioria cai aqui. Tá? Outras drogas já agem aqui, por exemplo, na inibição dos tumores que tem mutação do PIK3K, que codifica o PI3K. Tá? Tem aqui os inibidores de mTOR, já lembro que eu falei, você pode ter uma desregulação do mTOR. E em relação às ciclinas lá, né, você pode usar, eventualmente, inibidores de CDK4/6 aqui para tentar segurar um pouco esses tumores que têm essa alteração de P16 que você detectou e que dá um prognóstico pior. Então, como eu falei, começa a aparecer uma luz no fim do túnel. Tá? Bom, uma palavrinha sobre o defeito das enzimas de reparo, que eu falei, a gente faz em todos os casos que é doença associada à endometriose, sobretudo, porque é originada do endométrio, tá? É usada para rastreamento de síndrome de Lynch. Então, se der deficiência de enzima de reparo na imunistoquímica, você tem que mandar, né, para o geneticista para ver, tá? E só para a gente ter uma ideia da frequência. Aqui eles puseram 20% de endometriose, acharam isso, mas é mais de 30%. Aqui no ICESP, a gente levantou aí com a Daniela de Freitas, que a tese dela, ela é minha aluna, deu 37%, tá, de defeito de enzima de reparo, é bastante. Tá? E aí tem a questão do rastreamento do Lynch, e tem também a questão do tratamento com imunoterapia, quando isso se faz necessário, né? E a gente tem aqui as frações. Veja que no seroso de alto grau, 3%, é nada. Tá? Bom, e aí se procura atualmente, mas não está dando certo. A imunoterapia em ovário não está aparecendo, até porque só tem aqueles 3% com deficiência de enzima de reparo, que eventualmente pode ser que responda, tá? E estabilidade é baixa, PDL1, que ser outro marcador, é baixo, carga mutacional tumoral alta é baixo, enfim, é tudo muito baixo, então fica complicado. Quando a gente compara com outros tipos, né, o seroso realmente não tem muito o que fazer com imunoterapia, e não é à toa que os resultados estão dando todos negativos quando se faz imunoterapia nesse grupo. Agora, para o endometrióide é onde parece que a coisa vai um pouco melhor, e talvez células claras também alguma perspectiva. Então, agora, eu juro que é para finalizar mesmo. Então, assim, eu espero que tenha ficado claro que quando a gente fala carcinoma de ovário, são doenças diferentes. Então, não dá para colocar tudo no mesmo saco. Tá? Tem as apresentações clínico-patológicas diferentes, e aí acho que a importância de quem pega um laudo patológico para ver se está tudo coerente, né? Se está tudo consistente, né? Porque às vezes você olha, né? Seroso de alto grau, a paciente tem 20 anos de idade. Não está errado, tá? Então, sempre é bom fazer essa relação. E como biomarcador nos de alto grau, e alto grau é endometriose de alto grau, seroso de alto grau, é isso, gente, não tem outra coisa para se fazer. É mutação germinativa e somática em via de recombinação homóloga. É isso que nós temos que fazer hoje. Tá? E isso faz parte da realidade de hoje. Tem discutido isso.
pouquinho a minha. Hã? Vou tirar um pouquinho a minha também. Professora Filomena, parabéns, viu? Obrigada. Excelente apresentação. Obrigada. E acho que era isso mesmo que a gente queria. Não sei se Não é a classificação. Realmente era falar sobre o carcinoma de ovário. Até porque classificação hoje, como eu falei, você falar é HRD positivo, HRD negativo. Sim. Não tem mais. Realmente excelente. Fiquei embevecido com a sua apresentação. E só vou pegar uma logo no comecinho, e aí vou pedir para o professor Jesus fazer... Será que alguém... acender a luz, por favor? Então, você comentou que isso era uma coisa do passado que Stanley Way já falava, né? Sir Stanley Way, no século passado, ele falava que o carcinoma de ovário ele se nutre num mar de bicarbonatos meses e meses antes do seu diagnóstico, por causa dos sintomas inespecíficos, como dispepsia, azia, que é o que realmente predomina. Mas eu achei excepcional sua apresentação. E, Jesus, por favor. Quer vir aqui na frente? Você é o nosso chefe do setor de ginecologia oncológica. Eu declaro todos os meus conflitos de interesse matrimoniais. Bom, como vocês puderam perceber, quando nós éramos residentes, a gente fazia diagnóstico clínico do câncer de ovário, ia para o centro cirúrgico, chamava o patologista para dizer se era câncer ou não. E tratávamos nessa base. Era como se nós fizéssemos um voo visual. Na primeira tempestade, na nebulosidade, o avião caía e não dava certo. Hoje, nós, fazendo essa analogia, nós navegamos para o instrumento, e cada vez mais. Ou seja, nós precisamos de muitas informações para tomar decisões. Isso acontece na mama, acontece na endometriose, acontece na oncologia cada vez mais. Isso é uma realidade. Ou seja, a paciente nos fala: mas eu vou perder muito tempo para fazer tudo isso, eu preciso operar amanhã, me falaram que eu tenho que operar amanhã. Eu sempre respondo a essa pergunta: não tem nenhuma cirurgia que você precisa fazer amanhã. Ou você precisa ir para o centro cirúrgico imediatamente, porque é uma emergência, ou você pode esperar 2 semanas para a gente ter um diagnóstico preciso. E a Filomena mostrou isso, de como que a gente pode refinar. E a gente que vivencia essas doenças coleciona casos em que uma informação pode significar a diferença entre uma paciente curada ou não curada. Nós mostramos aqui há algum tempo atrás uma moça com carcinoma de endométrio que tinha doença em todo o mediastino, e ela fez baseado numa informação que a Filomena chamou a atenção. Essa moça vem a São Paulo de vez em quando e passa no consultório para me dizer: olha, eu vim aqui só para tomar vinho no restaurante, que eu estou curada. Estádio 4, ela ficou sem doença, só com pembro. Então, assim, e esses tratamentos eles são cada vez mais caros, mas cuidar de um paciente que vai complicando também é muito caro. E a gente tem que lidar com isso. A pergunta que eu queria fazer para a Filomena: qual é a distância que nós temos dessas informações todas que nós temos da realidade? Quais são as barreiras que nós temos para levar? Porque a gente ainda recebe aquele colega que liga e fala assim: eu estou com câncer de ovário. Você pergunta qual o sobrenome dessa doença, mas não, é um câncer de ovário, ponto. Eu tenho aqui o microfone. Essa pergunta é a mais difícil, né? Porque barreira é o que não falta, né? Não sei em que sentido você está querendo dizer, porque a gente tem problema do desconhecimento mesmo, né? De colegas, né? Eu lembro uma vez eu assistia com o oncologista, ele estava me contando um caso. Você lembra que você estava junto? Eu falei: que tipo que era? É um adenocarcinoma. Eu falei assim: sim, mas que tipo que era? Adenocarcinoma. Eu falei: meu Deus, adenocarcinoma, meu Deus, tudo era adenocarcinoma. Então fica difícil, né? Porque se não sabe nem que tem vários tipos, né? Quanto mais que você pode estratificar o tratamento a depender de que tipo foi. Então começa disso aí. Do outro lado,
E isso para os patologistas também é a mesma coisa, não digo que é diferente. Eu lembro que eu também, você fala assim, olha, estou achando que é um carcinoma de células claras. Eu não sei, isso nunca vejo, para mim é tudo seroso de alto grau, é tudo seroso. Ou então põe seroso grau 2, ou seja, também tem isso aí. Seroso papilífero. Quer me deixar nervosa é falar, ela tem um seroso papilífero, e eles falam que tem um seroso papilífero. Porque papilífero não é tipo histológico, qualquer tumor faz papila, né? Assim como célula clara também, mas enfim. E aí a gente tem um outro problema, que eu não sei se é esse, que é a questão do acesso mesmo, né? Porque você vê, a gente pode fazer um HRD, né? Porque tal, mas por exemplo, aqui na instituição mesmo, no SUS, a gente não tem. Não faz, né? Não faz, né? Entendeu? Quem eu vejo que quando você sai por aí para falar, a paciente entra na justiça e aí ela consegue os tratamentos, mas você imagina, se cada paciente... Mas o diagnóstico está sendo feito, todos esses... Então, o HRD, eu não sei. André, você que mexe com o ovário lá, o pessoal manda fazer o teste, o HRD? Sim, ela faz, mas está mandando? Mas aí ela tem interesse, né? Esse é o... Mas, de certa forma, acaba beneficiando um certo número de pacientes, de uma certa maneira. Aí uma das indústrias... não, então, mas a indústria paga, paga. Mas assim, quando parar de pagar, aí a atualmente muda, ela né? não só paga, ela vem buscar. Por exemplo, se eu faço no meu laboratório um exame, eu me cadastrei lá. Então, quem fala, olha, eu vejo já que é estádio 3, 4, ó, já pode ir o bloco para fazer o paciente. Lógico que está levando o material dela e tudo. E aí eles fazem. Agora, no serviço o material criaria-se um problema para a instituição, né? Porque a hora que você faz o diagnóstico, aí o paciente fala, e aí, o que eu faço com o diagnóstico que deu deficiente? Então, não sei se faz por conta disso. Que a indústria faria. Quando entra no protocolo, né, entra no estudo, tudo bem, mas quando não está, eu não sei como é que fica. Né? Então, eu acho que aí, quando a gente sai por aí fora, falando, conversando com os colegas e tal, eu nunca vejo ninguém de SUS conseguir fazer nada. É platina e ponto final. Se respondeu muito que bem, se não respondeu, né? Eu conheço alguns pacientes do SUS que conseguiram fazer a testagem via... Entrar na justiça. Judicializar. Isso esse é o problema. Todas estão ganhando. Aliás, eu tenho visto, eles têm. Então, ganha mesmo. O médico fala, né? Se a gente mesmo. falar isso, a gente vai ser mandado embora, mas o médico está orientando os pacientes a fazer isso. Sim. Não estou recomendando que se faça isso, porque vão dizer que eu sou anárquica, mas a verdade é essa. Né? Eu sou mesmo, né? Mas não posso falar que não sou. Oi, Filomena. Ponta da bota. Obrigado aí pela apresentação dos biomarcadores e como disse o Jesus, você que vai ser a operadora dos instrumentos, né? A gente só tem que saber dar o material certo para o patologista para não incorrer num erro do adenocarcinoma, né? Eu vou fazer duas perguntas que vai mais para histórias. Uma, quando começou a discussão, e o Jesus trouxe isso da relação do câncer de ovário com a tuba, uma das coisas que se inferia é que poderia ter um precursor, como o HPV, ter um precursor ali que desencadearia aquilo no epitélio tubário para depois sair o carcinoma. Não sei se isso é válido ainda ou foi por terra. E uma outra coisa que eu lembro que você recomendava isso, de gente, quando fizesse uma esterectomia por uma patologia benigna, não deixar a tuba, porque existe toda uma classificação de uma tuba normal, o que você pode encontrar naquele terço distal em termos de precursor. Então, queria saber que ponto está na história, como é que está isso hoje. E uma outra pergunta prática, que é muito importante, eu estou operando, estou com uma paciente numa idade limite, não é nem para um seroso de baixo ou de alto grau, tem lá um tumor que tem algum implante, a congelação, ela me permite, por exemplo, saber com segurança que é um baixo grau, e aí eu vou limpar todos os linfonodos que eu preciso, porque o tratamento é cirúrgico? Em relação à primeira tubuterina, sim, a tubuterina tem uma controvérsiazinha, mas assim, a grande maioria vamos supor, trabalha com câncer de ovário, acredita que realmente o epitélio é tubário. Existe uma possibilidade de ser metaplásico, tá? Mas, de qualquer maneira, essa questão tuba e ovulação, tuba e ovário, é um fator
seguramente de risco. A gente continua recomendando que saia a tuba, e não é só, na verdade, o terço distal, ele está relacionado às lesões de alto grau, e o restante está relacionado às lesões mais de baixo grau, porque frequentemente você acha lesão precursora dentro de um epitélio tubário ao longo da tuba uterina. Então, tirar a tuba já é um alívio. O problema é o seguinte, que se você tira as tubas de uma paciente adulta, ela já ovulou um monte de vezes, ela já tem epitélio implantado. Então, isso não vai mudar. Se tem alguma coisa, se algum epitélio normal tubário, ela tem cisto de inclusão, porque ela ovulou e tal. Então, a única estratégia que se tem hoje é tipo, você tira a tuba assim que der, mas e se você sabe que a paciente é abortada, e aí que é importante a testagem da doente para orientar os familiares, você tem que deixar essa jovem, essa mulher, em anovulação, né, para não ovular. Né, fazer contraceptivo oral o tempo inteiro para ela poder não ovular e ter menos implante de tuba nesse ovário, seria uma estratégia. Aí vem a minha opinião pessoal, e eu acho que tem trial nesse sentido andando, que seria, se você tem a mulher mutada, tira a tuba uterina, antes dela ovular. Agora, quem que vai tirar a tuba na criança? Mas, não sei por que ficou achando que a tuba é importante, porque tem fertilização assistida. Né? Acho que você pode fazer muito bem, ela continua ovulando e tudo mais, eu não vejo por quê. Eu, se tivesse uma filha mutada, eu ia fazer salpingectomia quando ela tivesse 9 anos de idade, não tenha dúvida. Tá? Porque aí eu sei que não vai, e seguramente é intuitivo, você sabe que vai ter impacto, porque não vai ter essa relação importante. Seja porque implanta de fato o epitélio, seja porque você faz a tal da metaplasia. Porque também, para quem defende que é uma metaplasia de epitélio celômico e tal, você tem que ter esse microambiente ovulatório para você poder fazer a modificação da célula e ela virar a célula de padrão tubário. Então, não pode ovular, primeira coisa. Tá? Então, acho que essa é uma coisa. A outra era a da congelação. Congelação é ruim. É ruim você saber se o implante... Eu estou falando implante, mas implante, por definição, é sempre não invasivo. Né? Mas você tem um tumor, você quer saber se é um implante não invasivo ou se é uma lesão invasora, saber isso na congelação é complicado. Outra coisa, separar uma lesão que é borderline versus que é um seroso de baixo grau é difícil. Se é seroso de baixo ou alto grau também é difícil, a gente faz imunistoquímica. Ou seja, congelação é muito arcaico. É arcaico total. Tá? Eu acho que só em caso exuberante, mas quando é exuberante, eu acho que a imagem já te mostrou que era. Não sei se o patologista faz mais do que uma boa imagem acaba fazendo. Então, eu não tipar tumor em congelação é excepcional. Tirando para dizer que é mucinoso ou não mucinoso, e olhe lá, né? Porque também você não sabe se é primário ou não, o resto é bem difícil, é bem você fazer essas nuances. Agora, é lógico, estou falando em linhas gerais, né? Porque cada caso é um caso. Às vezes tem uma situação particular que, de repente, a congelação pode te ajudar, porque a dúvida é uma dúvida pontual, e, enfim, talvez ajude. Mas veja, toda a parte de tipagem histológica depende de imunistoquímica. Até separar seroso de baixo e alto grau. E mesmo assim, muitas vezes confunde. Né? Separar de outros entre eles, porque eles também se confundem todos. Né? Separar de tumor de outra localização, do próprio mesotelioma, porque você tem o mesotelioma também. Pode fazer uma massa lá no momento, etc., ou no mesentério, e na verdade não tem nada a ver com o ginecológico. Então, saber tudo isso e tal. Então, acho que é um pouco por isso. Se você vai para uma cirurgia dessa, eu imagino que vai com uma ressonância para ver se tem linfonodo suspeito ou não, enfim, uma coisa assim, para ajudar um pouco mais. E aquele negócio, eu acho que o Jesus falou a propósito do primeiro tratamento, eu acho que vale sempre. A gente sempre acha que o tratamento é o definitivo. A gente sempre tem que imaginar que, a depender das informações que a gente for ter, talvez a gente tenha que fazer outras abordagens. Então, isso o paciente tem que estar ciente. Né? Isso vale para não exatamente para essa... para muitas outras, câncer de endométrio, por exemplo, ou uma série de outras situações que você precisa de ter um pouco mais de informação na mão, para você fazer a conduta mais personalizada para aquela condição. Né? Sim. A salpingectomia em doença benigna, Celso, já é utilizada aqui de longa data, e mesmo quando eu fiz residência, em 80, lá no servidor, o professor Geraldo já recomendava a salpingectomia baseado nas recomendações
do Crisma e de Saia, que você conhece muito bem, da importância da salpingectomia. E o professor Jesus publicou no Medical Hypothesis, faz alguns anos, né, Jesus? Uns 10 anos, mais ou menos. Mais de 10? Puxa. Sobre a importância era menino ainda, sobre a importância dessa transição tubo-ovariana na gênese do carcinoma de ovário. Oi? Pode. É que tem alguns inscritos. Sobre esse assunto? Rapidinho, lembrando a publicação e sempre puxando as coisas para o lado que a gente gosta mais, né? O papel da infecção. Então, o CDC fala rastreio clamídia até os 25 anos. Como é que fica isso? Só lembrando a aula que o professor Jorge deu a semana passada. Logicamente que um processo inflamatório, você tem as citocinas inflamatórias e uma questão muito maior. Então, era só isso. Paulinha Guerpelli, por favor. Paula Vilela, direto de Maceió. Olá, professora, tudo bom? Eu queria usar um pouco do conhecimento da senhora para fazer uma diferenciação macroscópica dos ovários que eu tenho que tirar quando eu faço uma esterectomia por sangramento e quais ovários que eu tenho que deixar. Quais são as principais alterações macroscópicas que eu posso achar no intraoperatório que vai me fazer tomar essa decisão de tirar ou deixar os ovários? Longe, mas olhar para a operação macroscópica. Assim, mas eu não sei exatamente. Então, vou voltar agora na questão do cuidado, né, que eu acho, no sentido da gente não ser muito agressivo, né, numa cirurgia por conta de ter que resolver naquele momento. Né? Então, vamos supor, se achou uma formação cística com papila dentro, por exemplo, né, pode ser um borderline numa mulher jovem, né? É possível, sim, você fazer uma cistectomia, não vai ter prejuízo, né? Mesmo que você não saiba a linhagem do tumor. A gente faz isso até, às vezes, até com tumor maligno mesmo, né? Tumor de célula germinativa, daí você pegar e tirar o tumor e esperar um diagnóstico definitivo para depois tomar uma conduta, se for o caso, de completar a salpingoforectomia desse lado ou fazer um estadiamento adequado se acaso for maligno mesmo, né? Então, eu acho assim, se está no intraoperatório, está só, não tem um patologista para ajudar, porque aí o patologista acho que acaba ajudando, né? No sentido de, pelo menos, olha, parece que não é, talvez não dê para tipar exatamente, mas dá para trocar uma ideia. Mas, se você está só e está cuidadoso, tira o que tiver doente. É cisto, faz cistectomia. Né, se é jovem, estou pensando, claro, se não é, não importa muito, mas para poder ter diagnóstico depois definitivo, porque, infelizmente, hoje o diagnóstico é, no mínimo, na parafina. Eu nem acho que é só na parafina, a gente cada vez mais está usando, né, uma expressão proteica por fazer imunistoquímica, ou vai usar, muitas vezes, coisas moleculares em determinado tipo de tumor, por exemplo, tumor mesenquimal, né, que hoje, se você sem o molecular, você nem consegue classificar esses tumores. Então, assim, acho que aí seria mais nesse sentido. Eu acho que uma coisa é importante, tudo que tiver alterado, entre aspas, está fora do normal, é bom tirar para mostrar. Isso sim. Né? Não dá para deixar, falar, vou tirar um e deixar o outro que deve ser igual. Não, tira tudo que está errado e depois a gente vai estudar e aí depois vai definir se aquilo foi suficiente ou não, né? Zé Maria. Professora, parabéns, né? Observei agora que o diagnóstico está se aprimorando, né? Mas, infelizmente, ainda o câncer de ovário nós estamos fazendo diagnóstico tardiamente. Com todos esses conhecimentos de microRNA, das vias de sinalização, como está o desenvolvimento de placas ou até de biomarcadores sanguíneos para o diagnóstico precoce? Está muito longe ainda? Não, acredito que não, né? Não sei agora exatamente no ovário, né? Mas a gente tem a questão das biópsias líquidas, por exemplo, até no, né? É que assim, está tudo muito incipiente e não está nada todos os testes que estão aparecendo em pequenos estudos, eles, obviamente, deveriam ser validados, porque você pode fazer uma validação em cada laboratório do teste que você está pretendendo, ele acaba ajudando aquele grupo, mas ele não tem uma capacidade de ser replicado por outros necessariamente, ele necessitaria outras validações, etc. Então, tem a questão de
todos esses testes, seja no sangue, né, por exemplo, nas biópsias líquidas, seja mesmo em tumor, em amostra de tumor, os testes, sobretudo os moleculares, eles têm esse processo de necessitar de validações para que seja usada amplamente. Por exemplo, pegar o HER2 da mama, a gente custou, né, para chegar. Hoje não, olha, tem uma padronização, você usa qualquer anticorpo, desde que faça o processo de validação e tenha lá as normas, como é que você faz dentro de um laboratório. E dentro do molecular, a gente está um pouco longe disso daí. Tem muito trabalho in-house, né, muito teste que acaba sendo in-house, e então a gente. Mas é o momento de coleta, né? O momento de coleta dessas informações para te ajudar na. Alguma coisa vai pegar e isso vai ser fundamental, né? Mas, por enquanto, até onde eu sei, nada que vai mudar a conduta, com certeza, né? Filomena, e o Jesus, nós participamos, o Jesus que, junto com a Sueli, Eu lembro. Das coletas em material de citologia líquida cérvico-vaginal. Isso. E marcadores no líquido. Evoluiu alguma coisa isso? Que eu saiba, não, né? Não. Era... Isso. Eu não estou me lembrando o nome desse pesquisador, mas publicou no Lancet Oncology esse trabalho, eu lembro, e... Na Science. Foi no Science? Não foi no Lancet Oncology? E você que entrou na publicação. Então, esse não, acabou não indo, mas é importante, todos esses estudos acabam sendo importantes. Eu acho interessante, né? Na citologia líquida. Quando a gente olha o TCGA, né, e aí você vê, todo mundo fala, não dá para fazer o TCGA, como se o TCGA fosse um método para você fazer. Não é para você fazer, ele está te mostrando todos os genes que estão alterados, ou as alterações que você tem, os microRNAs que estão alterados. Ou seja, eles entram de cabeça no grupo, no estudo, e te dão uma série de informações. E a partir daí, vem, bom, vamos ver esse gene, qual que está mais expresso e tal, e aí vão se montando, né? Cada um faz o teu e alguém sai na frente. Eu não falei, mas tem um teste do ovário que é o Protype, né? Que acho que é proativo, ele pegou alguns poucos genes, agora não me lembro exatamente, mas é um número pequeno de genes, que é passivo de ser feito em laboratório, a partir dos dados do TCGA, né? Eu acho que a memória usa acaba usando muito esse teste, é Protype, o I é Y, né? E é justamente um perfil genômico para você classificar do ponto de vista molecular. E aí saíram algumas publicações, mas também não vejo ir muito para frente. Talvez, acho que a dificuldade de replicar. Né? Então, as coisas... Né? O HRD aqui foi o que replicou mais, mas mesmo assim está todo mundo muito incomodado, porque é um teste extremamente caro, se você for fazer ele como ele... Né? Pela empresa lá, que é a Miríade que faz, parece que não sei quanto custa, né? Custa... acho que mais de 20 mil reais, sei lá, um negócio bem astronômico, assim. Trazendo um pouco essa discussão para o nosso território de ginecologistas, tem duas informações importantes. Primeiro, 1/4 dos cânceres de ovário tem mutação. Daqueles 12 genes, mais comum BRCA1, BRCA2, mas tem os outros 10. E o outro 1/4 tem defeito de recombinação homóloga. O gene está normal, mas ele funciona errado. Então, metade desses pacientes tem. E nós, que recebemos muito câncer de ovário, quando você vai tirar aquela história, você vai ver que a tia teve, a mãe, a avó, e passou desapercebido. Então, assim, na prática, fala, poxa, mas essa mulher estava contando que ia fazer câncer de ovário. Eu, há um mês atrás, atendi uma moça de Fortaleza que ela tem 6 parentes com câncer de ovário. 6, ela não tem, mas eu falei, essa família tem coisas. Pedi o teste genético, veio uma variante de significado incerto. Foi incerto para você, para mim é certo, que você é mais uma, vai ser a 7ª. Né? Então, lidar com isso. O foco é história familiar e teste genético. Porque assim, e aí você, tá bom, e o que eu faço com essa paciente? Pelo menos você tira a tuba.
Nós falamos aqui das lesões precursoras. Tem a neoplasia intraepitelial tubária. A gente encontra isso toda hora, é só procurar que acha, na pontinha das fibras. Nós temos vários casos. Por estudos matemáticos, isso precede 7 anos do câncer de ovário. E a do 53, que é uma lesão que não aparece nem no HE, que precisa fazer a imuno P53, que aí aparece lá, quantas células precisa? 12 células pretinhas, contíguas, e isso é uma lesão que precede o câncer de ovário em 20 anos. Eu tenho uma coleção de casos de paciente que vem da mama, do Carlinho, do Filace, do Alfredo, olha, mutação, tirar tudo, aí você pede tudo isso, vem lá, assinatura, olha, está aqui o teu câncer de ovário que você ia ter daqui a 20 anos. Bom, as estratégias para que fazer, o duro é quando você pega aquela mulher de 28 anos que vai casar o ano que vem, que ela é mutada. Bom, aí tem um trial que vai abrir agora em 2024, se só a retirada da tuba é suficiente. Não, sim, porque os nossos colegas não dão a mínima para a tuba, faz fertilização com o mesmo sucesso ou sem tuba. A outra coisa... Por favor, que nós já estamos esticando muito. Professor José Roberto Ofilace. Oi, Filó. Parabéns aí pela apresentação. Então, escuta, eu tenho visto, né, os carcinomas agora, os tumores, né? Agora eles têm nome, sobrenome, SIC, RG, né? E cada dia vão aumentando mais. Uma coisa, até para o Jesus também eu vou falar, eu li uns anos atrás alguns trabalhos sobre essas mutações do BRCA1, e depende do exon onde está a mutação, o risco é aumentado mais para ovário ou mais para mama. E aí a gente põe tudo no mesmo saco, como você gosta de falar, e trata tudo do mesmo jeito. Obviamente, o pior é o carcinoma de ovário, e se você tratar o carcinoma de ovário em tempo hábil, que é com 40 anos, o problema de qualidade de vida para a paciente vai ser terrível. É menor do que você fazer mastectomia profilática bilateral, né? Agora, assim, tem alguma novidade nesse sentido fala mutação BRCA1, que é o nome, falta o sobrenome, não sei o quê. Estão pesquisando nesse sentido? Eu vi você falando, tirar a trompa com 9, 10 anos, mas se a mutação for no exon da mama, para que fazer isso? Então, o que tem de novo? Então, Está cortando o microfone, está cortando. Aqui eu apertei. Tá bom agora? Tá. Então, a questão da sobrenomia para prevenir câncer de ovário, obviamente não dos outros cânceres que estão relacionados a BRCA, pâncreas, por exemplo, né? Você tem que saber todas essas coisas. Agora, a questão do que você falou é interessante. Quando você tira a história e você vai ver a distribuição dos carcinomas, a molécula, né? O gene BRCA é um gene muito grande, né? Então, ele tem, dependendo de onde é a mutação, realmente, você começa a olhar as histórias familiares, você vê que a paciente tem câncer de mama, você não vê câncer de ovário, né? Então, é porque são em determinados locais que estão relacionados ao ovário e vice-versa, né? Olha, assim você fala, bom, pelo menos, né, o heredograma você vai mais para o ovário do que para a mama. Em outras, isso fica menos claro, né? Mas, enfim, tirando isso, em relação a tratamento ou abordagem, onde é a mutação, ou qual é, porque as mutações são conhecidas, né? Todo mundo sabe, essa, aquela, né? Ela tem todos os mapas dessas mutações que são já bem estabelecidas. Tem os VUS ainda, né? Que estão em análise, mas não me consta que tenha impacto em tratamento, mesmo em tratamento, basicamente, porque eu fico imaginando, seja onde for a mutação, o gene não vai funcionar bem. Não vai funcionar bem, vai ter defeito de recombinação homóloga. Então, se você for pensar, por exemplo, num tratamento com inibidor de PARP, por exemplo, né, porque vai aparecer outras coisas por aí. Então, talvez pouco importa onde seja a mutação, né?
Não sei, me parece, né? Talvez um pouco mais, um pouco menos, dependendo do tipo de proteína que foi gerada para trabalhar lá na recombinação lá do DNA. Agora, é interessante essa questão da distribuição familiar mesmo, né? Quando você começa a olhar heredograma, né? Agora, tem alguns, você começa a olhar alguns gráficos, aí você olha, um teve pâncreas, o outro teve próstata, o outro teve... Aí você fala, mas será que não é? Porque são né? Cores de tipos diferentes, né? Então, ou ela tem uma mutação extensa, mas talvez em uma sequência maior do gene, pode ser, né? E que dê uma variação maior de tumores, não sei. Excelente. Obrigado, Filó. Bem, professora Filomena, muito obrigado. Eu que agradeço. Excelente. Só vou pedir uma coisa antes de terminar para o Jesus. Eu acho que você colocou um ponto aqui que é muito importante, que isso precisa ser divulgado. E acho que muito pouco dos ginecologistas do Brasil conhecem o que foi colocado aqui hoje. Mesmo no meio acadêmico não conhecem. Então, eu acho que, Jesus, você como da Comissão Nacional Especializada da Febrasgo, revista mais lida no nosso meio, recebi ontem, a Fêmina. E nesse agora é sobre incontinência urinária. Então, eu acho que a gente tem a obrigação de fazer um texto, uma revisão sobre esse assunto para divulgar no nosso meio isso. Eu acho que é obrigação. Você preside a Comissão Nacional Especializada de Ginecologia Oncológica da Febrasgo. Eu acho que aproveitar a expertise que está em casa também e fazer também, olha aí, então, é da comissão e comissão de casa também. Então, eu acho que é fazer um texto para esclarecer, para divulgar isso. Eu acho que é missão nossa aqui. Professora, obrigado mais uma vez.